Minha gente, retornamos aqui agora com a terceira parte do nosso programa de Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Você que chegou agora, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Newton Mota, um dos grandes médicos aqui de Blumenau. Dr. Newton, qual é o tipo de paciente que o senhor mais atende lá no seu consultório? Atualmente são os idosos, sabe? Eventualmente uma pessoa jovem, eu sempre procurei, além da minha parte, que eu disse bem no começo, cirurgião, fazendo consultório com atendimento cardiológico. O Dr. Sérgio Coimbra, como me convidou para a Central Corp, porque eu sempre me interessei muito com a medicina, a cardiologia do esforço, digamos assim. Foi um excelente convívio. Isso me ajudou para que eu possa ajudar os clientes. Embora hoje a população maior que me procura, acima de 50 anos, digamos assim, né? Pacientes jovens são poucos, mas atendo. Basicamente são esses. E qual é o maior tipo de doenças que essas pessoas se queixam? O problema maior sempre foi o medo do infarto, problema cardíaco. Então, a gente precisaria desmistificar um pouco isso. Hoje nós temos muitos recursos que não tinha no passado, quando eu comecei a trabalhar aqui. O indivíduo, o pessoal pensa assim, como é que é a minha dor? Dói o ombro, dói o cotovelo, isso é um infarto? Não, é um infarto, raciocínio. Vamos pegar o grosso, né? O atacado, na gravata, às vezes na própria mandíbula, no esforço físico. A dor que alivia em seguida com o repouso. Ela pode irradiar então na gravata, até como diz o leigo, a boca do estômago, irradiada para um braço esquerdo ou direito, ou para os dois, ou às vezes nem irradiada. Esse é o chavão, vamos dizer. Existe no nosso antigo Atlas, os colegas que estiveram assistindo, lembro, o Netter, tinha uma fotografia de um cidadão obeso, idoso, carregando uma mala, saindo no restaurante, derrubando a mala no chão, na neve, e apertando com a mão em garra no peito. Então, às vezes, a dor para o indivíduo, não um jovem de 20, 30 anos, dificilmente vai infartar, não é impossível, mas é difícil. E essa dor em garra, é um aperto. Então, a gente tem que ter sensibilidade e respeitar o que o cliente informa. Então, focamos na dor. Às vezes uma dor muito sem vergonha, digamos assim, mal e mal, carregou um peso, começou a doer, subindo uma escada, parou, alivia. Então, tem muito aspecto de medo nisso aí. Mas o fato de se focar em cima disso, já a grande maioria você vai poder chegar na frente. O que não pode é ficar esperando para consultar. E eu vou ser muito franco, não é o cardiologista, o posto de saúde aí está. O clínico bem preparado, ele vai conseguir dar o andamento. Policlínica, no caso de Blumenau, o consultório, os cidadãos têm convênio, procurar o cardiologista, aí é outra história, né? Essa semana eu vi uma reportagem de um músico que estava tocando no palco, de repente, buf, fulminante. Súbita, né? Se calcula, como é a área que eu trabalho mais... Nem dor no peito estava sentindo, né? Na hora veio... Mas aí o detalhe, em torno de 80 mil mortes ano se calcula, porque o problema do atestado de óbito. Para que serve a declaração de óbito? Para dizer que o cidadão está morto, tem que enterrar. Mas o principal é o Ministério da Saúde fazer estatística. Então a gente não pode confiar nessa estatística, virou morte, parada cardíaca. Se ele acha que foi um infarto, ele coloca aterosclerose coronariana, infarto miocárdio, morte súbita. Morreu de repente, sem nenhuma crítica ao cidadão, uma grande marca aí da RTV. O cidadão teve um infarto fulminante. Pode ter sido uma morte súbita, uma arritmia primária por uma doença valvular, pode ser um aneurisma da aorta que rompeu, pode ser um aneurisma intracraniano que rompeu, e uma arritmia primária, como a gente diz. Então, para não inventar moda, morte súbita, pronto. Morte súbita no domicílio, era mais fácil o Ministério da Saúde fazer uma estatística confiável. Será que 80 mil mortes por ano, ou é 90, 85? Então, morte súbita pode ser por uma arritmia primária, sem infarto. Na hora que entope uma coronária por um coágulo, o músculo cardíaco entra em sofrimento e aí provoca, ele tem uma eletricidade própria, o coração, provoca um distúrbio elétrico súbito e aí vem a parada cardíaca.
O coração é um órgão interessante. Com 18 dias de concepção, nem a mulher sabe que está grávida, já tem um movimento, a célula onde é o coração está se formando. 18 dias de concepção. E é um dos últimos órgãos que para de funcionar para morrer. Então, o sistema elétrico dele, ele autogera a sua eletricidade. E essa autogeração de eletricidade pressupõe que ele fica mais sensível. Pode ter uma arritmia e a morte súbita. E essa tal de angina, o que é isso? Angina é a dor no peito, essa que eu estava dizendo, aquela dor no peito que pode ser um aperto, pode ser uma ardência, é dor, um desconforto desencadeado geralmente pelo exercício, o esforço físico. Essa eu acho que é uma regra importante. Agora, doutor, como é que se procede? Jogadores de futebol que correm 90 minutos, aquilo, o coração tá a 1000 por hora. Como é que essas pessoas aguentam isso? Preparo, claro, né? Você procurando na internet vai ver um jogador num time, parece que era do Ajax na Holanda, eu não lembro bem com precisão. Ele teve uma morte súbita no campo. Perdão, morte súbita não, ele teve um quadro, uma síncope no campo. E ele tinha um desfibrilador implantado, coisa que a gente coloca, marca-passo, uma coisa, desfibrilador é parecido com marca-passo, mas mais requintado. E a gente vê na filmagem o pulo que ele dá na hora que o desfibrilador atua. Então o jogador de futebol, ele sabia, pelo que a gente teve conhecimento, sabia, corria o risco. O médico do clube sabia que ele tinha o desfibrilador, ele jogou futebol. É prudente? Não acho prudente, mas não se pode proibir. Agora, bota um marca-passo, bota um desfibrilador, é vida normal. Agora, respondendo a tua pergunta, esse músculo, ele, na hora que ele tem um esforço excessivo, a história lembra bem, o coração do atleta que diziam, a tendência dele é dilatar. Ele não foi preparado para esse esforço violento. E o jogador de futebol tem mais risco? Em princípio, sim. Por isso que tem um departamento médico adequado. Não vou citar o clube, não vou fazer propaganda do clube, não é o teu time, não é o Grêmio, não é o Colorado. Tem um clube de São Paulo que tinha um médico, muito amigo do Sérgio Coimbra, que desenvolveu uma série de estudos para o atleta ser melhor avaliado para correr menos risco na atividade esportiva. Pois é, mas assim, eu fico pensando, como é que fica a pressão? A pressão, ela sobe muito quando o jogador está correndo? Lógico que vai subir. Os batimentos cardíacos, então, é 120, 130? Eu me lembro que eu vi, quando residente, eu vi o eletro do Falcão, naquela época, 42 batimentos. Parece que no teste de esforço, isso eu não lembro de cabeça, mas ele chegava no máximo a 90. Ou seja, ele tem um coração treinado e ele vai ficar com a frequência lenta, é normal. Ele vai aumentar a frequência no pico da atividade. Isso força o coração? Não, não é que força o coração. Aquele que pode ter um problema numa doença cardíaca, ele pode correr um risco maior. Uma vez, para ajudar o time de Blumenau, o médico pediu, nós atendemos eu e o Coimbra gratuitamente na clínica, e teve um meio-campista que tentou cooptar, fazer chantagem, dizendo que em São Paulo eu abri um processo contra o médico que queria me afastar. Digo, meu filho, aqui não cola não, vou atender gratuitamente, e o Coimbra também. Aqui não cola não, você corre um risco muito grande, a decisão é tua. Agora, nunca que eu vou te dar um laudo dizendo que você pode ter atividade, a decisão é tua, e é para ti, eu para ele, sem citar o nome. O que aconteceu? Ele casou com a filha de um fazendeiro, já era noivo, e foi cuidar da fazenda do sogro no Mato Grosso, parece que foi. Uma atitude prudente. Corria um risco enorme de uma morte súbita. Esse tinha um antecedente cardiológico, né? Teve recentemente um jogador no Grêmio também, que estava na Europa, veio para o Grêmio e depois foi descoberto que ele tinha problema cardíaco. Foi afastado, inclusive. Exatamente. Mas o problema cardíaco, Nathanael, e o telespectador, não é impeditivo. Pega aquele rapaz, o Washington, era centroavante aqui do Atlético Paranaense, diabético, um problema cardíaco, foi operado e jogou há quanto tempo? Muitos anos jogou. Sabendo disso, tinha que tomar muito cuidado, aplicação até de insulina que ele fazia dosagem antes de entrar em campo, ele sabia, e o médico dava uma atenção. O jogador China, Valmir Conceição, o nome dele era meio campo gremista, também tinha problema cardíaco. Daí verdade. O médico lá e o massagista do Grêmio faziam um trabalho especial com ele antes de jogar e depois. Eu me lembro que depois a gente até tinha que esperar para entrevistar ele,
porque eles faziam um banho de espuma no corpo do jogador, tipo para relaxar, eu acho que era isso. Né? Eu acho que sim, né? Eu lembro vagamente. Nós temos quase a mesma idade, eu lembro vagamente. Eu acredito que quem resolve no final é o cliente. O médico do clube ou privado, ele tem a obrigação de esclarecer. A decisão final é do paciente. Ele tem que saber. E por que o médico do clube tem que saber? Eu disse ao rapaz, eu não vou informar coisas que são sigilosas no consultório, mas o médico do clube tem que saber que você tem uma arritmia e precisa mais cuidado. Se vai jogar, a decisão é sua. Aí ele ficou tranquilo. Ele me disse que ia parar de jogar futebol, a decisão é sua. Eu recomendo que pare. Né? O que leva a pessoa a ficar com problemas cardíacos? Por exemplo, tabagismo, alcoolismo? Eu não vou lembrar dos 10 agora, você me pegou no pulo, como diz o outro. Mas vamos pegar assim, o aspecto de dislipemia, alteração do colesterol, diabetes, pressão alta, o fumo, a obesidade, o estresse, por exemplo. Agora é mais torcer para o Colorado, dá mais estresse que do Grêmio. Tá melhor. Eu não vou perder nunca a genética, né? A hereditariedade, sexo masculino. Acabei esquecendo 2, agora talvez não o mais importante, né? Mas eu diria, o diabetes... O alcoolismo? O álcool nesse aspecto não vou incentivar o alcoolismo, não. Mas enxugar? Não é o principal, não. Alteração, eu falei de dislipemia, alteração de colesterol, né, para o leigo entender. Eu acho que o importante é focar nesse aspecto hereditário, o diabetes, a pressão alta, alteração de colesterol, sedentarismo, olha, 9, já faltou o 10º, né? Então, eu acho que é importante medicação, pronto, a 10, a droga, anticoncepcional na mulher sem controle. Aí você pergunta, e as drogas ilícitas? Não, eu não gostaria de entrar nesse ponto, que é muito discutível, né? Isso já é outra coisa. Gente, nós estamos conversando aqui com o Dr. Newton Mota, como eu disse, tomando uma aula aqui de anatomia, sobre os problemas cardíacos, sobre as prevenções, os riscos, enfim. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos com a última parte do nosso programa de Tudo Um Pouco, conversando com o Dr. Newton Mota.